Olá, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez, eu já falei a semana passada, eu volto a repetir, se você tiver alguma foto antiga de Votuporanga, algum evento de Votuporanga antigo, por favor, mande para a gente. Nós queremos ilustrar esse nosso programa e mostrar o que era Votuporanga no passado. E também, se tiver sugestão de alguém para ser entrevistado, mande para a gente, tá bom? Bom, e hoje fazemos mais um programa, o Baú de Votu, e convidamos hoje o radialista Antônio Carlos de Camargo, que veio de Santa Fé para cá e virou um votuporanguense. Camargo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, José Carlos. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Cumprimentando os telespectadores e dizer da satisfação. Eu vim para cá em 1977, já faz quase 46 anos, e você acertou. Eu me integrei perfeitamente a Votuporanga, ao seu povo, essa gente maravilhosa daqui, né? E vivi muito a cidade, procurei estudar a cidade, e tem, assim, algumas histórias que a gente pode contar. Você veio para trabalhar com o seu Nelson Camargo na Rádio Clube. Exatamente. O seu Nelson tinha um técnico, um engenheiro, que dava assistência técnica para a emissora. E ele era meu amigo, compadre, inclusive. Ele batizou meu filho, o Bruno. E o Paulo Cortez, ele era de Araraquara, nós trabalhávamos juntos em Araraquara e viemos para Santa Fé trabalhar na Rádio Santa Fé. E depois o seu Nelson acabou contratando ele para dar assistência técnica aqui na Rádio Clube. Ele veio para cá e quando, em 77, houve um desligamento da Rádio Clube, o Oliveira Prats, João Carlos Ferreira e o Luiz Rivoiro adquiriram a rádio de Inhandeara e foram para trabalhar em Rádio Jornal de Inhandeara, que depois ficou com o Jaiminho Antunes, que também trabalhou na Rádio Clube de Votuporanga. E o Jaiminho, ele fabricava aquelas caixinhas de transmissão de som, exatamente. Né? Ele aprendeu isso com o Bili, o Paulo Bili Cortez. O Paulo Bili era um excelente técnico. E o Paulo Bili, quando esse pessoal saiu da rádio, o Paulo Bili falou, olha, eu tenho um amigo meu que mora em Santa Fé do Sul, eu acho que ele seria o ideal para o senhor contratar. Mas eu não sei se ele vem, porque ele é vice-prefeito em Santa Fé. Você era vice-prefeito do Edinho? Do Edinho, no primeiro mandato do Edinho. Aí o seu Nelson marcou, eu vim para cá numa noite, em 77, começo de outubro de 1977. E eu vim para cá, conversei com o seu Nelson, e o seu Nelson era um sedutor, né? Não, isso que eu ia falar, é difícil falar não para o seu Nelson, né? Ele conseguiu me enrolar de tal maneira, entre aspas, o enrolar, né? Que ele acabou me cativando e eu acabei aceitando o convite dele e vim para cá. Aí em outubro de 77... Mas, Camargo, você veio para ser gerente, o que você veio ser na Rádio Clube? Eu vim para ser gerente, substituindo Oliveira Prats, que havia se desligado. Oliveira, um grande profissional de rádio e um cidadão excelente. Você conviveu com ele. O Oliveira é uma pessoa que Votuporanga deve homenagear muito por tudo que ele representou para o rádio daqui. Então eu vim assumir a rádio, mas o Luiz Rivorio ficou por aqui. Não foi o Luiz Rivorio, não. Quem foi embora foi o Vardão, o João Carlos Ferreira e o Oliveira Prats. Os três que foram. O Rivorio continuou aqui, ele fazia as transmissões de futebol com o Léo Oliveira Filho, recentemente falecido. Foi outro grande nome do radialismo, não só de Votuporanga, como de toda a região, né? Um dos melhores narradores de futebol que eu conheci. E eu conheci muita gente porque eu trabalhei muitos anos em Araraquara, e a Ferroviária estava no auge nos anos 60. E os grandes narradores de futebol da época passavam nas transmissões dos jogos da Ferroviária contra os clubes grandes de São Paulo. Então era Pedro Luiz, Edson Leite, Geraldo José de Almeida, o Geraldo Brota, o GB, todos nomes de destaque. E eu acabei entrando
para a Rádio Clube. Não vim para fazer futebol, vim para fazer a gerência da rádio. Porque quem comentava futebol era o Luiz Rivoiro. Era o Luiz Rivoiro. O Léo narrava, o Luiz comentava e o Cláudio Craveiro era repórter. O Cláudio Craveiro chegou depois. Chegou depois. Quando eu já estava aqui, aliás, o convite para que o Cláudio Craveiro viesse para cá fui eu quem fez. E o Cláudio estava onde? O Cláudio estava em Fernandópolis. Ele trabalhava numa emissora de Fernandópolis. Mas a família dele era daqui e ele queria mudar para cá. Então ele foi conversar com o seu Nelson, e o seu Nelson, de primeiro ponto, assim, ele deu uma refugada. Ele falou, não, eu não vou trazer esse moço, não. Eu falei, seu Nelson, nós precisamos de um repórter de campo. Nós não temos repórter de campo. E o Cláudio tem o perfil para ser o repórter de campo. Mas o seu Nelson não simpatizava muito com o Cláudio, porque o Cláudio era muito desleixado naquela época, né? Era uma pessoa assim que fugia aos padrões exigidos pelo seu Nelson Camargo, porque ele era muito exigente em termos de pessoa. Aí o Cláudio Craveiro acabou vindo, o Luiz Rivoiro foi embora depois para a Rádio Dirceu de Marília. Isso. E eu acabei assumindo a posição dele. Eu já havia comentado alguma coisa em Santa Fé do Sul, né? Aí eu vim, o senhor Nelson, me lembro que o senhor Nelson me chamou, falou assim, nego, você vai substituir o Rivoiro. Falei, senhor Nelson, não estou preparado para isso, não. Ele falou, não, você faz o seguinte, você leva, eu tenho uma maquininha portátil, e você leva para o campo, e você, durante o jogo, você vai datilografando o seu comentário, depois você lê o seu comentário e pronto. Mas você fez isso? Não fiz. Eu confiava já bastante, né, na minha capacidade de improviso. Você já tinha uma história no rádio? Tinha. Eu tinha uma história desde Araraquara, né? Eu trabalhei na Rádio A Voz Araraquarense e depois se transformou na Rádio Morada do Sol. E quando eu vim, mas eu não falava, eu era mais de redação. Quando eu fui para Santa Fé do Sul, em 1965, eu fui para organizar o jornalismo da Rádio Santa Fé. A Rádio Santa Fé havia sido recentemente inaugurada, não fazia um ano ainda da Rádio Santa Fé, mas o jornalismo naquele tempo, você deve ter convivido com isso. A gente usava o famoso Gillette Press. Era difícil fazer jornal, né? Era difícil, porque você não tinha meios, né? Mas eu, em Araraquara, eu já tinha um esquema de aproveitamento do noticiário da Rádio Bandeirantes. Bom, primeira hora da Rádio Bandeirantes. Eu lembro disso. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Clube, que o seu Nelson também me cativou, eu não queria muito, mas aí eu chegava às 7 horas da manhã, eu acho que era 7 horas da manhã, tinha aquele gravador de rolo, a gente gravava a primeira hora, porque depois tinha o Pulo do Gato. Exatamente, José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade. Aquele noticiário da Bandeirantes era o nosso noticiário nacional. Sim. Do meio-dia. Tanto é que eles tinham um slogan que era a fonte brasileira de notícias, o Primeira Hora. A apresentação, eu não me lembro agora o nome dos locutores, eu também não me lembro. Mas tinha um deles que era de descendência árabe. E tinha um vozeirão, era um jornalista de primeira categoria. Eu conheci ele pessoalmente, era o... Não vai lembrar o nome. Eu também não me lembro o nome dele mas agora. Eu lembro dele. Então a gente gravava o noticiário, mas depois eu consegui desenvolver uma técnica que eu ouvia o noticiário, gravava, mas eu anotava os aspectos principais. A guerra do Vietnã, naquela época, eu cobri inteirinha, né? Tanto é que o delta do Mekong eram expressões que a gente ouvia diariamente, né? Falando da guerra do Vietnã, que os Estados Unidos levou uma lambada tremenda lá, né? Os Vietcongues, uns chinesinhos, né? Bem chinês, pode dizer, porque eles não... A China, inclusive, é asiático. E eles eram miudinhos, né? E eles saíam da terra. Saíam da terra. Ou então das árvores. Das né? árvores. Tanto é que os Estados Unidos usou o napalm, que foi uma monstruosidade na época. Para né? desfolhar toda a... Desfolhava para poder ver onde que estavam os Vietcongs. Então foi uma guerra épica, foi uma guerra assim... Houve antes a Guerra da Coreia, né? Que não terminou até hoje. Porque eles vivem uma trégua, não vivem um fim de guerra, né? Não foi assinado nenhum tratado de paz. E até hoje a Coreia do Norte ainda ameaça a Coreia do Sul.
Mas isso foi no começo dos anos 50. Depois disso é que nós tivemos a Guerra do Vietnã, que já foi nos anos 60. Foi durante... E aí a gente cobria através das informações das emissoras de São Paulo. Era principalmente a Bandeirantes, que era o nosso foco, né? Onde a gente buscava as informações. E eu levei isso, porque antes eu falei do Gillette Press. Por que Gillette Press? Porque o pessoal pegava o jornal, recortava as notícias, então era muito comum até, viu, Zé Carlos? A gente ouvia assim, conforme a foto mostra, o locutor, nem sempre os locutores de noticiários, eles eram jornalistas, né? Não. E eles não riam, eles riam na hora, né? Ninguém dava uma olhada antes. Não, nada disso. Então a gente usava o famoso Gillette Press. Eu vim para Santa Fé exatamente para organizar o jornalismo sem o Gillette Press, porque naquela época, eu me lembro que a base de notícia de jornal era o Diário de São Paulo, do Assis Chateaubriand, e diários e emissoras associadas, né? E chegava com um dia de atraso. Então a notícia que era lida reportava de anteontem, porque o jornal chegava na manhã do dia seguinte, mas trazendo as notícias do dia anterior. Então eram notícias de anteontem. E sempre com aquela observação, né? Ô Camargo, vou contar uma história que aconteceu comigo, que você fez uma brincadeira e eu fui alvo de muita gozação na redação do jornal A Vanguarda. Não me lembro. O seu Nelson Camargo me chamou. Falou, cara, nós temos que fazer uma coluna regional, notícias regionais. Acho que era semanal, não me lembro. E como era a fonte? Você lembra que ficava um monte de jornal do Estado, do Estadão, que assinava. Eu pegava o Estadão e ia vendo as notícias da região. Teve um dia que faltava uma notícia e não tinha da região, foi... A cidade mais próxima era São Carlos. E eu pus essa notícia. Era Rio Claro. Rio Claro. Rio Claro. E eu pus essa notícia. Agora me lembrei. Você lembrou? O seu Nelson chegou bravo na redação. Nego, isso daqui não é região de Votuporanga. Aí você até fez uma brincadeira comigo. Você lembra que de vez em quando eu fazia uns desenhos? Lembro. Aí você falou, Zé Carlos, você podia fazer um desenho? Você sentado na mesa com um mapa procurando as cidades da região. Porque era muito difícil fazer. Era difícil. Não havia correspondente, não havia nada. Não é? Você tinha que ir no chutômetro. Porque não tinha condições. E você conseguiu transportar Rio Claro, na região central do estado, para a região de Votuporanga, noroeste paulista. Mas eu vi agora esses dias, numa informação, na televisão, uma repórter de televisão, agora questão de 20 dias por aí, onde ela transportou, não me lembro bem agora como é que é, mas uma cidade para o noroeste paulista. Aliás, ela não falou noroeste. Não, Fernandópolis, coisas assim, na região central do estado. Falei, caramba, mudou a geografia do estado, né? Ué, uma vez eu vi uma notícia, eu não me lembro em que jornal, teve um acidente do ônibus do Cometa em Limeira. E a Folha de São Paulo, quando a Folha de São Paulo tinha o Folha Norte. Folha Norte. Que o acidente causou um congestionamento até Rio Preto, até Catanduva. O cara não tem noção da distância de Limeira até aqui. Né? Era um chutômetro, né? Porque você não tinha internet, não tinha nada. A gente, para consultar, você ia na biblioteca, que inclusive era muito pobre nessa época, né? A biblioteca só melhorou aqui em Votuporanga depois de um certo tempo. Então, você não tinha fontes de consulta, você não tinha onde se louvar para poder ilustrar melhor uma matéria e tal. Então, era uma dificuldade terrível. Ô, Camargo, e a Rádio Clube fazia reportagens fora, ao vivo. Como que era? Tinha aquele carro que tinha um radinho, né? Como é que funcionava? Era complicado também, né? Era complicado. No começo, a gente tinha um carro para fazer as reportagens externas. E lá tinha uma Motorola, que era um aparelho com o qual você conseguia se comunicar com a rádio.
mas era tocado pela bateria do carro. Então, em determinado momento, você tinha que ir lá, ligar o carro para recarregar a bateria para você fazer a reportagem. A gente usou muito em eleições isso daí. E aí tinha aquele cabo comprido, né? Era um cabo comprido. Tem até uma passagem do Cláudio Craveiro que é famosa. Conta aí. O Cláudio Craveiro, nas transmissões de futebol, ele queria chegar primeiro e ele costumava abraçar o autor do gol. Ele dava uma gravata no autor do gol para ninguém se aproximar. E ele com aquele corpão todo, né? E o Cláudio Craveiro saía correndo, puxando aquele fio. E o João Baio é que ficava ajudando, mas às vezes o João Baio não conseguia ir atrás. E vinha alguém, e tinha até quem fizesse isso de propósito, pisava no cabo. E o Cláudio dava aquela estocada, né? E aí o Cláudio Craveiro, tira o pé do fio, pô! E ele dava bronca no ar, né? No ar. Não, era terrível. Inclusive, o filho do Oscarito, que é o Rogério. O Rogério esteve aqui um dia, e a gente estava conversando e tal, eu falei, Rogério, você já puxou cabo para mim. Ele falou, é verdade, porque ele era moleque, ele ajudava lá. Ele fazia naquele tempo nós tínhamos o operador de som. Hoje o próprio locutor é quem faz tudo, né? Tanto é que, como eu não sei mexer eu falo que eu sou ignorante em internet, essas coisas, e computador, eu não sei mexer com isso, eu sei o básico só, como máquina de escrever. E hoje você não faria um programa? Sozinho, não. Você não faria? Eu também não. Eu não tenho condições. Eu sento lá, então eu sempre, quando eu continuo fazendo um programa semanal na Clube FM, que é o Falando Francamente, que o Dirceu abriu essa porta para eu fazer. Então eu vou lá toda segunda-feira e faço. Mas tem um técnico que é também locutor, né? E que faz toda a operação para mim. E o Rogério, ele era operador de som, ele era moleque, ele entrou na rádio moleque. Era muito comum um garoto ser operador de som? Quase todos. Quase todos. Quando eu vim para cá, o operador mais antigo da rádio era o Meneghetti. Você lembra do Meneghetti? Muito. Faleceu também há pouco tempo. Né? Não, porque é o seguinte... vamos explicar como funcionava, porque acho que o operador, o cara fica apertando o computador. Tinha dois pratos. Exato. Com o disco, né, que quando tocava música, aí o cara punha aqui, estava tocando esse aqui, ele dava uma volta para trás, isso, né, e soltava. E as propagandas eram... Cartuchos. Exatamente. Né? Era um rádio incipiente, né? Não, e o cara tinha que ser bom, viu, para ser operador. E o Meneghetti era um grande operador. O Meneghetti foi o primeiro votuporanguense que eu conheci, porque no dia que eu vim aqui para conversar com o seu Nelson, eu cheguei, era o horário da Voz do Brasil, e o Meneghetti, na horário da Voz do Brasil, ele colocava no ar a Voz do Brasil, e ele ia na frente da rádio, aquele tempo ali na Concha Acústica, existia uma rua ainda ali, não havia sido fechada a rua, e ele sentava lá fora e ficava lá, não me lembro se ele fumava ou não fumava, eu acho que ele fumava. Por quê? Porque tinha um alto-falante lá fora, não tinha? Da Rádio Clube? Para a rua? Tinha uma época, acho que tinha uma rádio que ficava tocando música até 10 horas da noite. Teve. E aí tinha que gravar a fita da censura. Exatamente. Foi no período da ditadura militar. Da ditadura militar. Você tinha... E era muito difícil. Era complicado. O rádio era complicadíssimo. E o locutor, ele ficava numa sala, que era o estúdio, né? E tinha a do operador, que era uma outra sala, tinha o vidro, que a gente chamava de aquário na época. E tinha aquela luzinha no ar. Ah, sim. Que era para você poder, na hora que ligava a luzinha, ligava o microfone e ligava a luzinha. Isso. Tem até algumas passagens cômicas sobre isso, né? Que envolvia profissionais, né? Tem uma até que é clássica, aconteceu em Monte Aprazível. Aquele tempo existia o disco 78. Você lembra disso também, né? Seus cabelos brancos denunciam isso. Então tinha o 78, mas surgiu o LP na época. Mas tinha um 78 que ele era grandão. Era a gente chamava de bolachão. Bolachão. E o locutor,
ele se comunicava, tinha um intercomunicador, tirava do ar e falava para o operador, né? Você faz isso aqui, você toca tal música, tal. Aí o locutor estava fazendo o programa e ele falou para o operador, achou que estava desligado e o som estava aberto. E ele falou assim, coloca um bolachão aí, que eu preciso ir na privada. Mas ele não falou privada, eu vou dar uma... né? E saiu no ar. O dono da rádio já ligou na hora, bravo, falando besteira, quase que mandou o cara embora, né? Mas era muito comum acontecer isso, né? Era comum, era comum. O jornal também saía erros. A Vanguarda teve vários erros. Tem um clássico aqui, né? Que você conheceu o Hélio Suave, sim, professor Hélio Suave. Sim. E o Hélio Suave lecionava em Valentim Gentil, mas antes de ir para Valentim tomar o ônibus, ele passava na Vanguarda, naquela época, e pegava a Vanguarda. E o governador do estado... Era o Carvalho Pinto. Carvalho Pinto. Carvalho Pinto, você conhece a história, né? O seu Nelson fez uma edição toda especial, porque o Carvalho Pinto, que era muito amigo do seu Nabuco, gostava demais do seu Nabuco. E não era comum um governador vir na cidade. Não, tanto é que pouca gente talvez se lembre disso. Votuporanga chegou a ser sede do governo do estado por 2 ou 3 dias. Ah, é? É, o Carvalho Pinto veio aqui, se hospedou na casa do seu Nabuco e ele fez da sala do seu Nabuco a sede do governo. Ele recebeu prefeitos da região, ele recebeu autoridades da região. O seu Nabuco era prefeito na época? O seu Nabuco era o prefeito. E o seu Nelson preparou uma edição toda especial, né? E na hora do Carvalho Pinto, tiraram o V e ficou... Desculpa, Caralho Pinel. Caralho Pinto, é. E o Hélio Suave passava lá no jornal. Quando ele viu aquilo, ele correu na casa do seu Nelson. Nelson, pelo amor de Deus, você tem que ir lá. Tiveram que recolher. O jornal ainda não havia sido distribuído. Naquele tempo eram os entregadores que entregavam o jornal, né? Era uma molecada. E deu tempo de salvar, porque ele conseguiu... Mas aí rodou o jornal de novo? Rodou o jornal de novo, trocou só o título, chamou. O Jesus era um impressor, você lembra do Jesus? Está aqui ainda em Votuporanga. De vez em quando eu encontrava com ele na lotérica, o Zuis. E o seu Nelson foi lá, o Zelino era o chefe da oficina, abriram o jornal, tiraram o título. Isso imprimiram 7 horas da manhã? Não, era umas 6 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã. É. Aí salvou a situação. Mas era para ser o maior furo, né? Eu me lembro de um outro jornal que o Adhemar de Barros, então governador do estado, isso em 1940 e pouco, né? Logo depois da redemocratização, o Adhemar de Barros foi visitar a cidade e colocaram no jornal. Adhemar de Burros hoje em tal cidade. É. Tem uma história em Marília que o colunista na época era clichê. Né? Tinha os clichês. Os clichês. E tinha um filme que chamava O Demônio e a Vaca, um negócio assim, o Capeta e a Vaca, era uma coisa assim. E era aniversário do prefeito. Né? Trocaram a legenda. Na hora do filme, que tinha um diabo e uma vaca, puseram o nome... O prefeito falou de tal com a sua esposa. Pô, chamou a esposa do cara de vaca e ele de... E onde estava a foto do filme, puseram o nome do prefeito. Você imagina o que isso acontece? E não era raro não, viu? Acontecia muito disso. Na hora de fechar o jornal, porque a confecção do jornal, antigamente, houve até uma época, o primeiro jornal de Votuporanga era feito tipograficamente, letrinha por letrinha. E os jornais, eu sempre dizia o seguinte, que os jornais, quando o Estadão trocava as máquinas velhas do Estadão, velhas mas ainda em uso, né? O Estadão, um grande jornal, elas vinham para cidades como Araraquara, São José do Rio Preto. As máquinas de São José do Rio Preto, de Araraquara, vinham para a região aqui. Então, o que se trabalhava... Era um equipamento ultrapassado na época. Na época, é.
Tem a coisa ali que eu acho que até o Lindbergh tinha a ver alguma coisa com isso. Não, né? eu lembro. O Lindbergh não, o Gutenberg. Gutenberg. E Camargo, e eu lembro que por exemplo, coluna social, cinema, essas coisas, novela, que não tinha, não precisava ser notícia fresca, os colunistas entregavam no dia anterior. Sim. Os linotipistas trabalhar de manhã. Exatamente. Para adiantando. E tem um detalhe, viu, Zé Carlos? Os linotipistas normalmente eram pessoas cultas. Sim. Por quê? Porque eles liam todas as notícias, tudo. Eles tinham acesso a tudo. Você vê o caso do nosso José Luiz Pavan, né? Que agora ele era linotipista. Quando eu vim para cá, o Pavan era linotipista. Era ele, o Luizinho, o Zezinho, os dois irmãos, né? E o Pavan era linotipista. E o Pavan hoje é um jornalista respeitado, tem até livro, né? Ele fez um curso de jornalismo aqui na Unifev e ele acabou virando jornalista. Ele foi para Mato Grosso trabalhar lá na rádio de Paranaíba e lá ele acabou virando jornalista, lançou um jornal. Pavan tem uma construção de história muito bonita. Inclusive preciso convidá-lo para vir aqui. Ô Camargo, nessa época 70, 80, acho que até 90, sei lá, o rádio tinha uma importância muito grande Sim. nas informações, principalmente eleições, né? Tudo se ficava sabendo pelo rádio. Era o tempo que as eleições eram românticas, porque você anunciava tal dia, né, a Rádio Clube de Votuporanga vai estar no Votuporanga Clube acompanhando a apuração, voto por voto, urna por urna. E a gente fazia isso mesmo. A gente ficava nas sessões de apuração, acompanhando a contagem dos votos e vivendo cada momento. Então você tinha emoção. Ficava o dia inteiro. Havia até cidades onde o juiz eleitoral, 6 horas da tarde, já mandava abrir as urnas, porque ele queria se ver livre daquilo o mais rapidamente possível, né? E a apuração... E era na mão, então demorava a apuração. Tinha que separar as cédulas. Depois é que veio a cédula única, né, que já deu uma modernizada. E agora esse sistema que está aí, que está custando muito caro para o Bolsonaro, né, por causa das críticas que ele fez à urna eletrônica. E a urna eletrônica, você tem o resultado da eleição. Eu me lembro da eleição de governador de 54, eu tinha 9 anos de idade. Eu acompanhei a apuração. Naquele tempo a gente acompanhava muito pela Rádio Record de São Paulo, porque a Rádio Record tinha um trabalho, inclusive, de enquete eleitoral. Não era pesquisa eleitoral. Não tinha pesquisa. Não tinha pesquisa, fazia enquete. Mas acertava bastante, viu? E depois, na apuração, eles acompanhavam a apuração. E nessa eleição de 1954, que o Jânio Quadros foi eleito governador de São Paulo, a apuração demorou mais de uma semana. Porque, de que forma que era feito? Eram feitas contagens de votos nas comarcas, aí pegava o resultado, a ata da apuração, levava para São José do Rio Preto, que era a base aqui de recepção de toda a região, né? Depois de São José do Rio Preto, e um carro com escolta policial levar para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, onde era feita a soma dos votos. Então, só aí que saíam os boletins oficiais. E eu me lembro que a eleição foi no domingo, o resultado final foi sair numa sexta-feira da eleição de governador. Demorava. Então você via, às vezes, o pessoal da Record na transmissão, né, tinha eles diziam o seguinte, que o resultado não está definido, porque tem os locais que o candidato X, por exemplo, o Jânio Quadros, na capital, na Vila Maria, a Vila Mariana era o reduto, quase todo mundo lá era janista. Então mudava, às vezes, entrava o resultado de uma... Mas, ô Camargo, mas eles iam soltando aos poucos, conforme ia chegando, já ia soltando? Eles não chegavam, eles não esperavam fechar o resultado? Não. O tribunal soltava os boletins, né, 2, 3, 4 vezes por dia até, na medida que chegavam os votos apurados, das regiões mais distantes aqui, a nossa aqui era uma das últimas a chegar sempre.
porque até ia Rio Preto, depois Rio Preto para São Paulo, e a apuração era demorada, era lenta, porque era voto por voto. Você tinha que separar as cédulas, né? Então, você fazia a apuração, levava para São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral lá tinha os escrutinadores lá também, eles separavam as atas e iam fazendo a soma. Mas tudo, naqueles maquininha ainda de alavanca, né? Não, não havia computação. Nessa época o rádio era o grande... Sim, você acompanhava tudo pelo rádio. Quando eu vim para Santa Fé, em 1965, o rádio tinha ainda uma outra atividade muito grande, porque não existia telefonia. A telefonia nossa era incipiente, era uma droga, para dizer a verdade. Então, o que acontecia? O sujeito saía lá do córrego, não sei do quê, e vinha para o hospital, para tratamento médico, ou vinha fazer compra, e depois mandava o recado pela rádio. Então tinha os programas sertanejos onde divulgava. Santa Fé tinha uma tal de caixinha do Miranda que divulgava tudo. Então o sujeito falava assim, olha, a dona Maria manda avisar o seu Zequinha lá no córrego, não sei o quê, lá em Minas Gerais, em Mato Grosso também, Paranaíba, né? Que o marido dela ficou internado e vai ter que... ela vai pousar aqui, ela vai embora só amanhã, no ônibus das 9h, quando ele estiver. E eles tinham certeza que ouviam, né? Ouviam. Eu lembro, a minha mãe, o Camargo, eu tinha um tio que morava em Santa Albertina, na região... região de Santa Fé do Sul, mas era zona rural. Era. Então, o que fazia? A gente ia de ônibus até Santa Fé, se eu não me engano, ou Jales, não sei. Bom, eu acho que era Jales. Eu acho que era Jales, Ia até Jales, e aí o meu tio ia de carrinho buscar a gente na rodoviária em Jales. Então minha mãe mandava o recado pela rádio de Jales, punha no correio, com 15 dias de antecedência, e o locutor falava, olha, dona fulano de tal dia vai estar aqui. E podia ter certeza que eles ouviam. Ouviam. O rádio era o sistema de comunicação que substituía o telefone na época. Sim. E há até um caso típico em Santa Fé do Sul, da rádio, que tinha um programa em que o cidadão divulgava e mandava recado para aqueles que compravam na sua loja. Ah, é? Então, ele era uma casa que vendia rádio, vendia aquelas Motorola antigas, né? Você lembra daquilo? Sim. E ele mandou um recado. Agradecemos o senhor fulano de tal que comprou aqui um tal... E a mulher estava ouvindo o programa. E ele não levou nada para casa. Nossa Ele tinha Senhora. comprado para amante. Para amante. Aí no dia seguinte, o que ele fez? Ele foi na loja, o dono da loja deu para ele um outro aparelho e ele levou para a mulher. Ele falou, não, é que eu esqueci de tirar lá da loja. Ele consertou a situação, mas deu um problema seríssimo. Ô Camargo, recentemente eu estava conversando com o Léo Oliveira Filho, encontrei com ele e a gente estava relembrando a época do rádio. E eu lembramos de uma coisa. Na hora do programa de esporte da Rádio Clube, Votuporanga inteira ficava ouvindo aquilo. Era um negócio fantástico, né? E tinha o seguinte também, viu? Que a gente fazia naquela época. No programa de esportes, a gente que tratava os jogos. O pessoal do córrego do Anil tá querendo um jogo para domingo e manda o convite para os seguintes times. Aquele que chegar primeiro joga. E oferecia uma garantia. A garantia era R$30, R$50, né? Naquela época não era era cruzeiro, né? Que era para pagar a despesa do combustível do caminhão que transportava o time de futebol. Mas viu, Camargo, eu fiz isso na Rádio Clube. Eu tinha um caderno. Exatamente. Que as pessoas levavam lá o recado e eu anotava, e as pessoas que queriam ligavam para a rádio.
olha, eu quero jogar não sei o quê. Aí a gente anunciava, Exatamente. eu não me lembro quem era o locutor da época, se era o Léo, não sei, não me lembro quem. Anunciava, olha, o time tal aceita jogar aí. Então era através da emissora de rádio que eles marcavam os jogos. Eram combinados assim. Você fez um período, depois quem acabou assumindo esse papel foi o Meneghetti. O Meneghetti é que fez isso daí. O Meneghetti, o dia que for escrever a história do rádio em Votuporanga, o Meneghetti tem que ter um capítulo especial. Porque ele foi também um faz-tudo na Rádio Clube. E ele era o que ele só não falou, né? Ele não falava. Aliás, ele não falava nem com a gente, né? Ele era caladão, fechadão. E o seu Nelson tinha um apreço pelo Meneghetti muito grande. Ô Camargo, na época que você trabalhou na Rádio Clube, qual evento, talvez eleição, que tenha te marcado? Você fala, porque as emissoras de rádio transmitiam os comícios também, né? Cobriam os comícios, né? Teve alguma eleição que te marcou, alguma coisa? Olha, aqui em Votuporanga, praticamente não. Eu acompanhei todas as eleições a partir do momento que eu mudei para cá. Mas em Santa Fé do Sul nós tivemos um caso, que foi uma eleição lá que foi um divisor de águas na história da cidade. O candidato do MDB na época, era o médico, o Dr. Nilson Coutinho Souto, ele liderou, eram 19 sessões eleitorais em Santa Fé, e ele liderou até a 15ª sessão eleitoral, ele liderou o placar eleitoral, né? Então a gente divulgava, tal, Dr. Nilson já estava como ganho a eleição. Na 15ª já deu uma chacoalhada, porque aí entrou aquilo que a gente chamava de reduto eleitoral, né? E o Jeromão, um prefeito histórico lá de Santa Fé, Jerônimo de Paula, ele virou a eleição nas 3 últimas urnas. Nas 3 últimas urnas ele virou a eleição. E aquilo deu um bafafá muito grande, porque nós estávamos transmitindo e nós demos uma entonação de emoção, né? Porque estava virando o placar. E o pessoal do candidato derrotado não se conformou com aquilo. No dia seguinte, de manhã, quase todos os comerciantes da cidade apoiavam o médico, Dr. Nilson. Eles foram na rádio e cortaram a publicidade. Eu me lembro que eu cheguei para o dono da rádio e falei assim, olha, eu coloco meu cargo à disposição, porque eu estou prejudicando a rádio, né, pela emoção que eu procurei dar na transmissão. E ele falou, não, mas fui eu que puxei. A culpa, se é sua, é maior minha, porque eu que dei o exemplo. E eu acabei continuando na rádio, fiquei lá ainda há muito tempo. Então, essa marcou. Agora, aqui tem umas passagens aqui que são históricas também, né? Nós temos aquela do Nabuco, numa eleição do Nabuco, que eu não participei. Mas o comício do Nabuco entrou, depois o Nabuco estava fazendo um comício na zona rural. E ele veio, quando terminava o comício, eles vinham, levavam a claque, né? Levavam os candidatos à Câmara e tal, eles vinham para a cidade. E os membros da claque, né, os cabos eleitorais da época, eles vinham em cima de um caminhão. E o candidato contra o Nabuco, na época, eu acho que era o Viscardi. Otávio Viscardi estava fazendo um comício e o Dr. Jonas fez uma frase que marcou a eleição e promoveu talvez até a virada. A hora que o pessoal passou fazendo barulho, ele se irritou, pegou o microfone e disse o seguinte, aqui em Votuporanga, Jacu não ganha eleição, porque o Nabuco era chamado de Jacu. Ô Camargo, então eu vou te acrescentar uma coisa. O professor Walter Miller, ele era muito ligado ao Áureo Ferreira. E o Walter que me contou essa história. Diz que quando aconteceu, eu não sabia que tinha passado um caminhão, me parece que ele... Diz que o Walter falou assim, peraí, chegou no Áureo Ferreira, falou, português, está acontecendo isso. E o Áureo mandou comprar todos os chapéus, né? Foi.
quem saiu para comprar os chapéus foi o Cristóvão de Aro, o Jabur, Gabriel Jabur, né? Que eram os principais cabos eleitorais. Tinha o doutor Ultimatum Fava também, só que o doutor Ultimatum Fava, você conheceu, era muito reservado, era meio sistemático até, né? Ele tinha uma postura inglesa, né? E agora o Cristóvão de Aro e o Jabur, não, já ao contrário, eles eram de ir para a briga mesmo. E me parece que o doutor Otávio Scarpa estava na frente, assim, era o favorito da eleição. E aí compraram todos os chapéus de palha que existiam aqui em Votuporanga. Até tinha gente que tinha chapéu de palha lá anos na prateleira, né? E não vendia. Se surpreenderam os comerciantes porque eles foram nos bairros e compraram os chapéus de palha. E foram buscar em Álvares Florense, Américo de Campos, em Cosmorama, e no dia seguinte inundaram a cidade de chapéu de palha. Escrito Jacu. Jacu, eles exatamente. Jacu. E o Jacu ganhou a eleição. Foi uma eleição histórica. A mais histórica de Votuporanga foi a do Onofre de Paula contra o Luiz de Aro, que foi a do Maracujá e o Fubá. Por que Maracujá e Fubá? Porque o senhor Nabuco, que apoiava o Luiz de Aro, ele havia promovido aqui, que foi uma grande iniciativa, né, a diversificação agrícola, e estimulou o plantio do maracujá. E o Onofre de Paula tinha uma fábrica de fubá, ele fazia fubá, ele beneficiava o milho, né, e fazia o fubá. Então ficou o fubá contra o maracujá, e foi uma eleição apertadíssima. Teve uma mais apertada, mas que não entrou na história por isso, que foi a do doutor Atílio contra o Carlão, em 1996. O doutor Atílio ganhou a eleição. Então, aquela eleição foi 1,75% só de diferença. O Camargo, você citou algumas disputas, essa aí do Jacu, mas era uma discussão um pouco mais civilizada, não era, do que é hoje. Não tinha essas brigas, esse xingamento, perde-se a amizade, rompe-se com a família, não tinha, né? Em alguns casos havia também, sim, viu? Havia casos de choques, né? Muito bravos. Fernandópolis era uma característica, né? Em Fernandópolis, quando entraram os programas de rádio, o pessoal ia para o microfone e falava: olha, seu fulano, enquanto você está aqui fazendo a sua campanha eleitoral, a sua mulher está saindo com o amante dela. Isso aí aconteceu. Chegava-se a falar isso daí. E Fernandópolis tem um caso típico também, muito característico, né, do tempo de eleição, que o pessoal estava fazendo um comício e entrou um carro todo decorado, né? Naquele tempo podia fazer isso, cheio de bandeira do candidato adversário. E o apresentador do comício, ele falou o seguinte: gente, pelo amor de Deus, não vira esse carro não, nós temos que ser educados. Foi como se fosse uma palavra de código, né? Para virar o carro. Viraram o carro. Felizmente não aconteceu nada, o motorista saiu ileso da brincadeira, entre aspas, né? Da agressão, mas havia isso sim, havia coisas assim. Camargo, eu vou pedir para você contar uma história, que senão eu vou me esquecer. Essa história é fantástica. Na época do Plano Cruzado, você, o Léo e o Cláudio foram fazer um jogo no céu onde pararam numa churrascaria. Exatamente. Conta essa história. Essa história foi o seguinte: eu tenho duas desse mesmo nível. Nós fomos fazer uma transmissão. Eu sei que a gente passava por Lins. E Lins tinha uma churrascaria que era uma coisa assim excelente, marcava. Principalmente para o Cláudio e o Léo, que eram glutões, né? Eles comiam até onde você possa imaginar. E houve o quê? Foi até o fator que ajudou o Quércia a se eleger governador. O Quércia era o terceiro candidato na disputa eleitoral daquele ano. Tinha o Antônio Hermílio de Moraes, o Paulo Maluf e o Quércia. E o Quércia deu a virada por causa desse episódio
não o que eu vou contar. Do plano cruzado. Foi do plano cruzado, que os pecuaristas mantiveram o gado e não vendiam o gado porque havia uma tabela de preço do gado, da carne. Eles criaram até o fiscal do Sarney, né? Fiscal do Sarney, iam... exatamente. Tem até muitas histórias sobre isso também, né? E nós fomos para a transmissão do jogo, acho que Marília, e passava por Lins. E o Léo vivia para comer, né? Impressionante. Aí o Léo falou, não, vamos parar aqui na churrascaria, aqui, vamos lá. Quem sabe tem carne. E a carne era coisa rara na mesa. E nós paramos na churrascaria e começamos a comer. E o Léo não parava de pedir. Era rodízio. E vinha o rodízio e ele e o Claudião disputando os espetos ali, né? Eu acabei de comer, pedi licença para eles e fui tomar meu café. O dono do restaurante chegou para mim e falou assim, o senhor que é responsável pelos 2 moços lá? Eu falei, sou. Ele falou assim, posso pedir um favor para o senhor? Vocês vão fazer jogo em Marília, né? Eu falei, é. Ele falou assim, então, por favor, da volta, vocês não passem por aqui, não, porque me deu um trabalho para conseguir carne para atender minha freguesia e esses moços vão comer toda a carne que eu tenho no estoque aqui. E, de fato, eles comiam demais. Comiam. Tem uma outra passagem que o João Avelino, 71, técnico de futebol, técnico renomado, já tinha passado pelos grandes clubes, né? Acho que tinha pedido 71. 71. Exatamente. E o João Avelino veio dirigir a Votuporanguense, veio como técnico da Votuporanguense. Acho que foi no período que o Célio Honório foi presidente, uma coisa assim. E o João Avelino, ele era muito vivo, ele era muito esperto, ele procurava fazer uma aproximação com o pessoal de rádio para que falassem bem dele, ele procurava ser simpático. E ele levou um dia o pessoal da rádio, aquele tempo era 8 de agosto, né, para um almoço lá no Canecão. E depois ele levou no outro dia o pessoal da clube. Nós fomos, eu, Léo, Cláudio, nós fomos lá, acho que o João Baio foi também. E nós estávamos sentados lá comendo, e eu falei, seu João, o senhor não vai comer? Ele falou, não, moço, eu viajo o mundo inteiro com futebol. Tenho uma experiência de futebol, e sempre onde eu fui técnico, eu sempre fiz isso que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Mas eu não vou comer, porque eu vou assistir esses 2 moços comendo. Porque eu nunca vi comer igual esses 2 moços comem. Eles eram demais. Eles eram demais. Impressionante. Bom, não sei se o Cláudio está comendo tanto, acho que não. Não, agora não, né? O Cláudio até... Faz tempo que eu não vejo o Cláudio. O Cláudio é uma figura importantíssima também, né? Um ícone do rádio local, como o Léo foi. Então, a gente trabalhou muitos anos juntos. Sim. E a gente viajava muito juntos. Nós tivemos um jogo uma vez em Presidente Prudente, e nós voltávamos de Presidente Prudente e ensinaram um caminho para o Danilo que foi nos levar. E nós voltamos por um caminho que ensinaram que era mais rápido para chegar aqui em Votuporanga, à noite, saímos lá 11h30 da noite, né? E o Léo insistindo com o Danilo. E nós estávamos numa estrada que não tinha um posto de gasolina, um restaurante, e ele queria comer. E ele queria comer. Aí chegou num momento que eu não aguentei. Falei, Danilo, para o carro, entra no acostamento. Mas por quê? Eu falei, abre a porta para esse moço descer e pastar, porque aonde que nós vamos comer aqui? Não tem o que comer. Você quer comer capim? Eu lembro uma vez, eu não vi, eu sei que comentaram, eu cheguei na rádio, o senhor Nelson estava meio... Porque ele encontrou no carro um sonrisal, um alcacelser. Aí eu falei, também você come tanto, está aqui a prova de que vocês comem muito e tal, né? Tem tenho algumas passagens com eles, que também é cômica, né? O primeiro jogo que nós fizemos depois que a Votuporanguense foi promovida campeã da 2ª divisão, foi para a divisão intermediária que existia, que era a que dava acesso ao principal campeonato paulista. E nós fomos fazer um jogo em Rio Claro. E o jogo era 10 horas da manhã. Então nós íamos sair daqui 5 horas, por aí. E a dona Anitta, mulher do seu Nelson,
ela fez um Tupperware enorme, cheio de esfirra. Esfirra. Ela fez uma esfirra deliciosa, por sinal, ela cozinhava muito bem. E a dona Anitta fez aquilo que era para nós comermos durante a viagem, que a gente almoçaria só depois do jogo. Quando nós chegamos em Itanhaém, não tinha mais uma esfirra dentro do carro, nenhuma esfirra. E o seu Nelson, ele era muito recatado, né? E tem uma outra passagem também, no domingo de Páscoa, nós fomos fazer um jogo, não me lembro onde, e nós paramos em São Carlos, no Castelo, para almoçar. E o senhor Nelson falou, não, nós vamos almoçar hoje, era Dia das Mães. Ele falou, nós vamos almoçar aqui hoje, um almoço que eu vou oferecer para vocês não estão passando o Dia das Mães com as suas esposas, com as mães, né? Nós vamos ficar aqui. E fomos para o Castelo. E o Castelo, a sociedade de São Carlos frequentava o Castelo, o restaurante, né? Era o melhor restaurante que havia naquela época na rodovia. E nós começamos a almoçar e o senhor Nelson, de repente, pediu licença. Depois ele me chamou e falou assim, nego, aquele casal que sentou do nosso lado da mesa é meu professor, o senhor Nelson fazia direito em São Carlos. Ele falou, é meu professor de direito constitucional, qualquer coisa assim, ele é juiz de direito em São Carlos. Eu estou com vergonha pela quantidade de comida que esses dois moços estão comendo. Eu não consigo conter minha vergonha. Eu saí da mesa. E acontecia. Agora, viu, Camargo, outra pessoa que você tinha um apreço muito grande, que eu gostava muito, era o Palmieri, né? O Edson Palmieri, um grande repórter, né? Grande. Era excelente. Ele marcou época aqui em Votuporanga, né? Depois o Dagmar Azevedo. Só que o Dagmar tinha alguns problemas de... Quando ele não tinha uma matéria para fechar o jornal, ele inventava a matéria. Ele entrevistava pessoas com as quais ele não havia conversado. Um dia o Paulo César Rapaz, se ele estiver nos assistindo, ele vai se lembrar disso. O Palmieri colocou uma declaração do Paulo César Rapaz, que era presidente da Associação Comercial, e o Paulo César Rapaz me chamou, eu era o gerente da rádio, né, do jornal, falou assim, eu não dei essa entrevista. O Dagmar tinha essa mania. E tem um caso aqui também muito interessante que envolveu o Dagmar, que foi, ele estava assistindo o noticiário, naquele tempo não era TV Tem, era TV, era da Globo, Progresso. Lá de Rio Preto. E deu uma notícia de um tal de Totó, foi preso como traficante. E tinha um jogador que jogou até aqui na o goleiro, Totó, goleiro. Jogou no Cruzeiro. E ele era sobrinho do Elcio Toledo, que trabalhava, era sócio da Marão Diesel, junto com o seu Nasser Marão. O Dagmar não teve dúvida. Ele foi lá, e o cara chamava Antônio Carvalho. Ele foi lá e colocou. Antônio Carvalho preso, né? O jogador famoso do América de Rio Preto, o Totó naquela época jogava no América. E aqui em Votuporanga tinha o doutor Antônio Carvalho, que tinha o apelido de Totó. Quando eu peguei a notícia no dia seguinte, de manhã, eu falei, isso aqui vai dar o maior pau do mundo, né? Doutor Antônio Carvalho, dona Marta vai ficar fula da vida com tudo isso, né? Mas não foi quem deu a bronca, foi o Elcio Toledo, porque o Totó era apelido de um traficante. Sim. Não tinha nada a ver com o jogador, com o goleiro. O Elcio Toledo foi lá na rádio, e o senhor Nelson estava fazendo a faculdade em São Carlos, e era uma semana de provas, ele ia para lá e ficava a semana toda lá. E o Elcio Toledo foi lá, e ele queria pegar o Dagmar. E ele falou, o meu irmão, o pai do Totó, está vindo para cá, o Totó está vindo para cá, e nós vamos querer uma reparação disso daí. E eu pedi para o seu Elcio Toledo, né, tinha uma relativa amizade com ele, para ele esperar o seu Nelson retornar, o seu Nelson que era o dono do jornal, né? E o Dagmar foi lá na rádio. O Dagmar era inocentão de tudo, né? Era um cara despojado. E o Dagmar foi lá e falou para mim, eu já acertei tudo. Eles me convidaram, inclusive, para ir comer um churrasco com eles hoje à noite lá na casa do Elcio. Falei, Dagmar, pelo amor de Deus, vai embora, some daqui, porque eles vão te pregar a mão na cara lá.
Eu sei que o Dagmar não foi no tal de churrasco, Foi, né? Mas o Hércio Toledo, a família era brava. Monte Aprazível, na época, era conhecida como era Bálsamo e Monte Aprazível, terra de espanhol. É. Espanhol, normalmente, Ser bravo, bravo, né? E então, o Dagmar, coitado, inocentemente, mas ele tinha isso. O Dagmar lançava candidatos a prefeito aqui de Votuporanga constantemente. Qualquer pessoa aí que se destacava, o Dagmar já colocava, virtual candidato a prefeito. Muito obrigado por você ter Só vindo. mais uma coisinha, rapidinho. Eu quero te cumprimentar, que você fez aqui em Votuporanga, pena que você não vai conseguir reeditar, o melhor livro de história de Votuporanga, que é o Votuporanga, As Raízes e a Saga de um Povo. É Muito dividido obrigado. em versículos não, em capítulos, né? Não, nossa, esqueci o nome. Eu também. Em notinhas, como Notinhas, se fosse notinhas. Verbetes. Verbetes. E contando todas as pessoas que ajudaram a construir Votuporanga. E é a melhor obra, porque nós tivemos o professor Rossato, fez um livro de história, o Costinha, né, o Edivar Cururipe Costa, fez um outro livro, se bem que o do Edivar era um livro que era uma condensação dos artigos que ele mandava daqui, que ele era correspondente do Diário de São Paulo. Mas o seu, ele pena que um desafio aqui. Tenta ver se você consegue reeditar isso. Porque nessa daqui. época, isso aí era feito em CD, sabe? Eu guardava, então... Deve ter perdido. Mas dá para a gente tentar ver escrever de novo. Não, porque isso daqui vai ter que dar uma atualizada, né? Sim, claro. Mas isso aqui é de 2000 e 2001, se eu não me engano. Mas é ótimo. Serviu durante o período que eu fiquei na revista Expressão, eu fiz uma recomposição histórica de Votuporanga em vários artigos, né? E servia como base de consulta de pessoas que marcaram passagem por Votuporanga. E detalhes assim que a gente tem. Ok, muito obrigado, Perodor. Camargo, infelizmente acabou mesmo, estouramos. Agradeço muito a sua presença e agradeço você que esteve conosco até agora. E na semana que vem nós temos mais um Baú do Votu. Muito obrigado pela audiência.